Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante, uma pessoa que faz muito pela nossa região metropolitana, principalmente no município em que ele é o mandatário. Eu vou deixar as honras da casa, da apresentação, para o professor Saul. Professor Saul, nosso convidado, então, você apresenta. Com muita satisfação, né? O nosso prefeito lá do município de Cachoeirinha. Eu costumo dizer, Vilmar, que aqui em Porto Alegre faz parte da Grande Cachoeirinha. Da Grande Cachoeirinha. Né? Então, segundo mandato, né, prefeito, iniciando agora, a gente tem visto questões de obras já, né? Ou seja, não houve uma interrupção dos projetos. Agora estamos com uma ciclovia saindo ali no centro da cidade, bem bonito vai ficar. Então, bem-vindo ao programa Economia e Desenvolvimento. Eu quero dizer, antes de passar a palavra para o prefeito Mick Breyer, que eu o conheço há bastante tempo, porque o prefeito Mick Breyer foi deputado estadual e ele presidiu, eu não lembro exatamente qual é a terminologia, depois ele vai explicar para nós, mas era um grupo preocupado com o trânsito, com a acidentalidade, com a segurança no trânsito. Ele fez um trabalho excelente como deputado estadual, claro, em muitas outras áreas também. E agora, como prefeito, veja bem, ele foi reeleito. E essa questão de ser reeleito é uma situação que chama muito atenção, porque existe uma chancela popular, existe uma aprovação de mandato. Um prefeito que passou 4 anos, no último ano, sofreu todos os revés que tinha que sofrer em relação à pandemia, em relação à economia que praticamente ruiu com o coronavírus. Pois bem, o prefeito Mick Breyer foi reeleito, muito bem reeleito, parabenizo ao prefeito, né, e com os projetos que tem e que vamos falar sobre eles agora. Prefeito, por favor. Uma alegria, então, estar com os amigos aqui, saudar o Vilmar, o Saul, obrigado pelo convite. De fato, passada a eleição, né, a gente pode comemorar, então, e pensar nos próximos passos. Eu, com esta eleição, na verdade, Saul, completei 11 eleições, eu tive 3 derrotas e 8 vitórias. Então, estou ainda num ranking bem bom aí. Muito bom. Já foi vice-prefeito de Gravataí, 3 mandatos como deputado. Vereador, 2 mandatos, vice-prefeito, deputado por 10 anos. E agora, então, reeleito ali em Cachoeirinha, onde nós estamos dando continuidade, então, a alguns projetos. Ainda hoje me perguntaram, né, por que eu quis ser candidato à reeleição, exatamente porque nós procuramos arrumar a casa. Quando nós chegamos em janeiro de 2017, Vilmar, nós tínhamos mais de 77% de gasto com a folha de pagamento. Então, tivemos que buscar um equilíbrio das contas. Uma reforma administrativa. Uma reforma forte. Começamos cortando secretarias, sempre bom lembrar, né? O programa aqui é Economia e Desenvolvimento, então a gente fez uma economia bem grande. Nós tínhamos 20 secretarias, reduzimos para 12. Nós tínhamos 250 cargos em comissão, reduzimos para 160, então começamos o governo enxugando e depois tivemos que também tirar algumas vantagens já que estavam quase que inviáveis de serem pagas pela municipalidade. E chegamos ao final dos 4 anos, então, com 54,7%. Reduzimos mais de 20%, 23% de gasto com a folha, o que nos permitiu, então, concluir algumas obras, né? Só para te dar 2 exemplos, nós tínhamos, quando chegamos, uma unidade de pronto atendimento completamente deteriorada, parada, uma obra abandonada. Na Grande Esperança ali, né? Isso, ali perto da Granja, no Jardim do Bosque, atrás do Parque Tancredo Neves. E nós fomos atrás, conseguimos prazo e entregamos uma UPA que atendia, né, antes da pandemia, mais de 5 mil pessoas por mês. E pegamos com 3 escolas infantis paralisadas também. Uma pela metade, que concluímos, a outra também já está pronta, e mais uma que nós vamos retomar agora. Então, foi uma constante, assim, pegar muitas obras que já deveriam ter sido entregues lá em 2015, 2016, e acabou sendo entregue agora durante o nosso governo. E retomamos, o Saul conhece bem ali, no governo passado, o governo federal ali que sofreu impeachment, ele chamava de PAC Mobilidade, agora é o Protransporte.
Que é o novo acesso ao distrito ali, né? A CAI, aquela volta ali. A CAI, a Fernando Quero Ferrari. aproveitar a deixa do Saul, prefeito, e falar sobre o distrito industrial que tu falaste, aí, né? O primeiro distrito industrial que a gente conheceu aqui, na verdade, foi Gravataí. O senhor foi vereador em Gravataí. Vereador e vice-prefeito. Vice-prefeito em Gravataí. 97 a 2000. Então, nesse período, justamente, o distrito industrial de Gravataí, claro, já tinha começado lá na década de 80, mais ou menos, que começou, né? Tá. E Cachoeirinha tem um distrito industrial muito forte. Como é que ficou esse distrito industrial, prefeito? Não estou falando na sua gestão, estou falando como é que ficou nos últimos tempos em relação à pandemia. Sofreu algum encolhimento ou continua o distrito industrial com a mesma vontade, mesmo pujança? Na verdade, Cachoeirinha tem um grande atrativo para as indústrias, para as empresas, principalmente na área logística, é a sua localização, né? Nós estamos a 15 minutos do aeroporto, ao lado da capital e grandes cidades ali, Gravataí, Canoas. Então, a gente está muito bem localizado. As logísticas escolhem muito também por isso. Temos uma boa infraestrutura e, de fato, o nosso distrito sempre foi muito pujante, cresceu muito. Cachoeirinha chegou a ser o 8º em arrecadação do Estado. Em 2015, tivemos um baque ali, que foi a saída da Souza Cruz, né? Tinha um percentual grande ali do nosso orçamento, em retorno do ICMS. Acabou saindo, tivemos um baque. Mas já voltou, né, prefeito? Voltou a questão da distribuição, central de distribuição. Que é o que nos interessa para o imposto. Que é o que nos interessa, do ponto de vista financeiro e de arrecadação, melhorou muito. Ela saiu e acabou locando o espaço que tinha construído. Com a pandemia, claro, tivemos um baque também forte, né? Muitas empresas sentiram. Nós ali cuidamos, né, mesmo durante a pandemia, e não fechamos nenhum dia a indústria. Claro que tivemos ali aquela restrição do comércio, questão dos horários. No início da pandemia era tudo desconhecido, a gente estava aprendendo com isso, vendo o que acontecia em outros países, enfim, que vinha da Europa, de outros lugares. Mas a indústria a gente procura não fechar. Claro que com o comércio tendo dificuldade, a indústria também sofreu um pouco. Mas logo depois a gente já viu, né, muitas empresas procurando. Por exemplo, nós temos a Vital Pães, que estava aqui em Porto Alegre, com sua sede, adquiriu uma metalurgia lá, a Coque, que era metalúrgica, que foi para um outro espaço menor, e está indo para lá gerar mais de 300 empregos diretos. Assim, eu dei um exemplo aqui, mas são muitas empresas que continuam procurando, continuam se instalando, algumas, inclusive, sistemistas da General Motors, que não querem ficar no complexo lá, porque querem fornecer para a GM e também fornecer para outros, que quem está lá dentro não pode, né? Então, eles fazem essa questão logística também de ficar próximo. Fica próximo, né, prefeito? Fica próximo. A Valeo, que é uma empresa francesa, está em Cachoeirinha se instalando para fornecer para a GM e outros. Então, de fato, a cidade sempre tem uma economia muito aquecida. Claro que, né, em todos os lugares nós tivemos esse baque aí, essa diminuição, o comércio sentiu um pouquinho, nós tivemos algumas pessoas que foram exoneradas, né, das suas empresas por conta da redução da máquina, né? Então, nós sentimos um pouco isso. O grande desafio no início do nosso governo, claro, primeiro é imunizar as pessoas, né? Começamos com a vacinação, estamos contentes, queremos, claro, que venham mais doses, né? As doses que vieram são poucas para o pessoal da área da saúde e para o grupo da primeira fase, né? Que são os idosos, as pessoas das instituições de longa permanência, enfim. Mas nós queremos imunizar a população e, para e passo, né, conjuntamente com isso, voltar a aquecer a economia. Nós estamos buscando financiamento BRDE e outros bancos de fomento para os microempreendedores individuais, para fomentar a questão do próprio artesanato, para incentivar os pequenos comércios, para poder as pessoas respirarem um pouco e voltar um pouco à normalidade da questão econômica. Importante também, né, prefeito, a questão da agilidade dos documentos dentro da prefeitura, né? Então, eu sei que tu buscaste secretários que tem condições de dar uma agilidade com relação a isso, né? E a gente tem acompanhado, mas isso é fundamental, porque isso, assim, o tempo de abertura de empresas, o tempo de tramitação de documentos, quer fazer alguma alteração, quer fazer alguma coisa, ou seja, isso é fundamental. Desburocratização. Exatamente, para que o município continue um facilitador e não um dificultador de negócios, né? É verdade. Que é uma coisa... Alguns usam a expressão, né, Saul, que se o governo não atrapalhar, já ajuda, né? Já ajuda bastante, né? Isso é um chavão dentro Mas eu participei, Vilmar, lá na Assembleia, tu citasse uma questão importante, que eu fui coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Isso. Foi uma das pautas fortes que a gente fez.
A gente fez muita campanha em todo o estado, fizemos muitas ações, no sentido de conscientizar mesmo, porque, na verdade, é um dos setores que mata muita gente, que deixa muita gente sequelada, e muitas vezes por irresponsabilidade do condutor, do motorista, enfim. Mas participei muito disso, e uma das questões que eu também fui relator, junto com o deputado Santini, que hoje é deputado federal, ele construiu uma comissão especial de desburocratização. Não era o ministério, que nem nós tivemos no Brasil, mas fizemos uma comissão para avaliar algumas questões. E aí tivemos reuniões fora do estado, com alguns empresários aqui também, o próprio Jorge Gerdau e Johan Peter, assim, nos ajudou na construção. E nós apontamos alguns caminhos, e um deles é exatamente isso, né, Saúl? É dar agilidade à documentação. Sim. Quem tem que andar dentro de uma prefeitura não é um cidadão, não é um empreendedor, tem que ir numa sala, noutra. Não, ele tem que protocolar o documento, buscar no dia seguinte ou no mesmo dia, e o documento é que tem que circular. Vai lá no meio ambiente, vai ali no alvará, vai aqui, vai ali, e, pum, entrega para o cidadão. Ó, o senhor está liberado. E nós fizemos agora a lei da liberdade econômica, nós já temos a lei lá no município, conforme o empreendimento, nem precisa burocratizar. Tu abre o teu estabelecimento... E depois te legaliza, E depois te legaliza. Segue a lei 123/06 da microempresa. Se não vai trazer grande prejuízo, se não tem dano... Tem que ter coragem, né, prefeito? Porque, assim, muitas vezes mudar a mentalidade do servidor público que quer ter mais controle sobre o processo e explicar para ele que, primeiro, a gente parte do princípio que o empresário está fazendo a coisa correta, então ele sai trabalhando e depois ele se legaliza. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Essa lei tem um fator importante que ela acredita a pessoa, o empreendedor, o princípio da boa-fé. Exatamente. Quer dizer, depois ele vai ter que se resolver. Se ele não tiver cumprir, boa-fé de fato, aí ele vai ter que... Mas ele não fica trancado com o poder público, desconfiando dele primeiro para depois liberar. É muito importante isso, prefeito. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, porque nós aqui em Porto Alegre, o Brasil todo está sofrendo com a situação do transporte público. Como é que está lá em Cachoeirinha, prefeito Mick Breyer? Esse é um grande debate que nós vamos enfrentar. Na verdade, nós temos 2 serviços concedidos, vou aproveitar a tua pergunta para falar disso, que nos causam muitos problemas na cidade, né? Que foi um dos grandes debates da campanha também que nós atravessamos. Um deles, eu só vou citar, depois a gente pode aprofundar, é a concessão do abastecimento da água e saneamento. A Corsã faz um serviço muito ruim na nossa cidade. Hoje, por exemplo, vários bairros estão sem água porque rompeu a adutora. Todo dia rompe a adutora. Então, a Corsã, né? Em Gravataí também. Também. Cachoeirinha e Gravataí. E, claro, as pessoas cobram de quem? Do prefeito. É um serviço concedido. Claro, o prefeito tem que cobrar também o cumprimento do contrato. Mas é lamentável o serviço oferecido nessa questão. Em todo o estado, prefeito? Em todo o estado. A gente está pressionando, tive uma reunião com o presidente há pouco, eu quero investimentos na cidade, enfim, nós estamos tentando resolver. E o outro é exatamente a concessão do transporte coletivo, que já vinha em crise, quando surgiram os aplicativos, né? As pessoas, muitas, largaram o transporte coletivo, não andam mais de ônibus. Já vinha numa certa crise. Com a pandemia, então, então nós temos ali exatamente a ideia do círculo vicioso. É menos gente que circula, aí é menos horário, e por ter menos horário, é menos gente que circula, e a tarifa começa a aumentar. É difícil solução. E eu acho que até o professor Saúl, bem no início da entrevista, falou nas ciclovias, tudo isso também vai tirando, ciclovia, motocicleta, etc., vai tirando o público do transporte coletivo. Formas alternativas de transporte. Cachoeirinha é uma cidade, é a segunda menor do estado. E que não se pode condenar, né, prefeito? Claro. São formas alternativas perfeitamente saudáveis. Claro. Cachoeirinha, por exemplo, é a segunda menor do estado, só perde ou ganha de Esteio. Esteio tem 27 km², nós temos 44. E ali, se tiver segurança, como nós queremos fazer com ciclovias, muita gente não vai mais nem de aplicativo, nem de carro, vai pedalar para o serviço. A gente vê em São Paulo, por exemplo, na Faria Lima, as pessoas algumas patinete. As pessoas algumas criticando, mas a ciclovia vai ser no canteiro central. Aí eu peço, entra lá no YouTube. Eu andei de patinete naquela região. Então, tem patinete e ciclovia no canteiro central, em São Paulo, né? E as pessoas lá de terninho, de casaco, indo trabalhar no seu escritório pedalando. Então, essas formas alternativas, a questão dos aplicativos e várias outras questões, fizeram com que o número de passageiros caísse muito. Nós estamos diante de um problema, não é insanável, mas há que se ter um cuidado no Brasil inteiro. Inclusive, foi aprovado um recurso de bilhões, agora não vou lembrar o valor, que depois foi vetado pelo presidente da República, não sei o que aconteceu lá na questão da equipe econômica, deu algum problema,
mas é um socorro que todas as empresas do Brasil estão pedindo, e algumas, inclusive, já entregaram a chave. No Rio de Janeiro, eu sei de 2 empresas, no mínimo, que foram lá no prefeito e disseram, ó, não quero mais, faça o que o senhor quiser, porque o prejuízo que está dando esse negócio aqui não dá para mais tocar. E é engraçado porque esse era um dos serviços que mais se falava antigamente, né, Saul? Nem tão antigamente assim. Há 10 anos atrás. Que era um 10 anos que os donos, as pessoas, os empresários, bem de vida, né? Sim, que os donos das empresas quase que mandavam nos municípios. Ah, fulano é que manda, fulano é que manda. Mudou muito. E hoje eles estão batendo na porta lá, prefeito socorro, governador socorro, senão vai ser difícil a gente tocar. Saúl, nós estamos finalizando o programa, tá? Vou pedir para tu encaminhar com a saudação final do prefeito Mick Breyer. Certo. Mick, eu queria que tu falasse assim, porque isso para os empresários é muito importante, certo? Cachoeirinha hoje é um exemplo de segurança pública. A gente tem lá aquele cercamento eletrônico e realmente tem feito um grande efeito na cidade. E eu sei também que tu está com um projeto lá do estacionamento rotativo no centro da cidade. Como é que está isso e quais são os projetos, então, para 2021, 2022, 2023 e 2024? Nós queremos, Saúl, melhorar ainda mais a questão da segurança. Isso, de fato, foi uma grande bandeira que nós assumimos. Nós temos hoje cercamento eletrônico, reduzimos a violência em todos os itens. Não tem semana que não tem uma recuperação de um veículo roubado, porque as câmeras com OCR, aquela leitura da placa, está funcionando. Nós armamos a nossa guarda, que está em todos os cantos da cidade. Nós temos um programa nas madrugadas, Segurança na Madruga, que o pessoal encosta a viatura em algum bairro, né, de manhã cedo, porque o trabalhador sai 5 da manhã para o trabalho e às vezes o malandro passa ali naquele horário, então a gente está procurando dar segurança nesse sentido. E o rotativo já era para ter acontecido, né? Teve problemas lá com a oposição, barrou, teve muitas questões que atrapalharam, mas já está no setor de compras, Saúl, para a gente fazer a licitação e logo Cachoeirinha vai ter mais esse serviço também ali. Que bom. Saúl, muito obrigado por ter trazido aqui o prefeito Mick Breyer. Prefeito, aqui o programa está à sua disposição, quando o senhor quiser retornar, por favor, vai ser sempre uma satisfação nossa, né, Saúl? Sim, para trazer essas informações. E um município que está ao nosso lado e tem grande importância na economia da região metropolitana e de todo o estado, naturalmente. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço o espaço. Um abraço.